Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o DEA, análise envoltória de dados, em alguns simples passos, mesmo sem ter muito conhecimento sobre o assunto. Então, a análise envoltória de dados, o DEA, é uma metodologia que usa como base a programação linear e pode ser descrita como uma técnica não paramétrica e tem como objetivo avaliar a eficiência de organizações que trabalham no mesmo ramo, por exemplo, escolas, bancos, fábricas e concessionárias. O DEA é uma ferramenta para auxiliar na tomada de decisão, como também um meio para comparar resultados nas DMUs, Decision Making Units, no caso, o que você estiver tentando comparar. Muitos autores descrevem dois modelos clássicos do DEA. O primeiro modelo é o CRS, que é mais conhecido como CCR, já que foi criado por Charles Cooper e Rhodes em 1978. Este que considera retornos de escala constante, ou seja, procura comparar DMUs de escalas similares ou até equivalentes. O segundo modelo clássico é o VRS, que é o mais conhecido como BCC, já que foi criado por Baker, Shines e Cooper em 1984. E este, por sua vez, considera retornos variáveis de escalas e, ao contrário do modelo CCR, não assume proporcionalidade entre inputs e outputs. Então, primeira coisa a saber para realizar o DEA, no mínimo muito indicável, é fazer um modelo do que você está querendo comparar. Como neste exemplo de modelo aqui que foi criado para comparar as eficiências de dispositivos de usinagem em uma empresa metalúrgica. Então, dentro do processo que nós queremos comparar a eficiência de dispositivos de usinagem, nós temos alguns inputs, entre eles horas disponíveis e os modelos que rodam dentro desses tipos de usinagem. Assim, quando os dispositivos de usinagem vão para as máquinas disponíveis, nós temos o número de máquinas que estão disponíveis para aquele modelo produzir e também as paradas de manutenção como possíveis problemas. Depois de colocadas e produzindo, temos as peças produzidas, que se dividem em peças boas e também sucata. Aqui nós temos os problemas, certo? Então, depois de definido o modelo, como no exemplo, deve-se buscar os dados. Dentro dos dados, o aplicativo que eu vou estar mostrando para vocês utilizarem, existem alguns requisitos mínimos que devem ser atendidos. O primeiro deles é, na primeira linha, o qual você vai colocar os dados depois de já identificados e compilados, você deve colocar na primeira linha o cabeçalho com o nome que você deseja que apareça na sua análise. Ou seja, nesse caso, o modelo que produz, a produção hora, capacidade, número de máquinas disponíveis, soma de horas de produção, horas de manutenção, sucata em peças e soma de quantidade de produção em peças, como descrito no modelo visto anteriormente. O segundo requisito necessário é que no modelo se coloque o nome das variáveis que você quer fazer a análise, ou seja, as DMUs como descrito antes, Decision Making Units. E depois só colocar os respectivos dados equivalentes àquele modelo que você quer comparar. Uma vez que esses dados foram compilados e estão nesse formato, você só necessita utilizar o aplicativo. Ou seja, fazer o upload do arquivo em XLS mesmo. Por exemplo, escolher o arquivo, neste caso temos aqui dados de manutenção, que é o que estávamos olhando. Você clicando em dados de manutenção, o aplicativo vai começar a fazer o upload. Pode levar alguns segundos, dependendo do tamanho da planilha que você estiver fazendo upload e a quantidade de dados que nela existem. Uma vez que o upload estiver completo, você ainda tem a possibilidade de fazer a escolha. Da aba na planilha de Excel, onde se encontram os dados que você quer fazer a análise. Neste caso, para facilitar, eu nomeei como DEA, ou seja, análise envoltória de dados. Ao selecionar a aba, você só deve clicar em atualizar e o programa vai fazer o upload exatamente nos mesmos parâmetros que você colocou a planilha, certo?
como você se lembra, modelo, produção hora, número de máquinas e assim vai. Uma vez que os dados foram colocados no upload, você deve saber quais são os seus inputs, ou seja, o programa pega exatamente os mesmos nomes que foram colocados na sua planilha e plota como checkboxes, certo? Então, para você escolher os seus inputs, você só deve clicar. Neste caso, eu quero fazer uma análise utilizando como inputs produção hora, número de máquinas disponíveis, soma de horas de produção e horas de manutenção. E como meus inputs, neste caso, serão duas variáveis que são a sucata em peças e a soma de quantidade produzidas em peças, certo? Escolhendo isso, podem ver que o que está definido aqui vai de encontro com o modelo que inicialmente estimamos através de um fluxograma. Então, uma vez isso definido, o que você tem que definir? Qual análise você quer fazer? Aqui dentro da escolha do modelo você tem CRS Output, VRS Output, CRS Input e VRS Input. Uma vez que vimos esses dados inicialmente na apresentação, como o comparativo está ocorrendo com análise de escalas semelhantes, ou seja, os modelos que trabalham elas têm escalas semelhantes e modelos de usinagem, nós vamos escolher então o modelo CRS, certo? E como a análise que eu particularmente quero fazer aqui é destinada à quantidade de peças produzidas e sucata, eu vou orientá-la para Output, ou seja, CRS Output. Isso estando definido, as variáveis estando escolhidas e o arquivo com upload completo, você só deve clicar em atualizar e isso estando feito, você pode já colher os resultados, certo? O que os resultados vão lhe mostrar? Aqui na primeira coluna ele vai colocar o nome das variáveis, as Decision Making Units que você definiu na sua planilha e aqui vai te dar o resultado que lhe interessa, certo? As eficiências desses modelos em relação aos inputs e outputs que vocês definiram. Neste caso, os que nós colocamos ali, certo? Então, 5 deles apresentaram 100% de eficiência e os outros apresentaram um pouco menos. Aqui também existem, dentro dos nomes dessas variáveis que foram definidas entre inputs e outputs, ele também vai colocar o peso que foi definido para o cálculo daquelas variáveis. Como os percentuais são muito pequenos, eles acabam não aparecendo, a não ser que um percentual seja um pouco maior, como este aqui. Ok? Além da análise de eficiência padrão que nós temos aqui, já para orientá-los para dizer qual foi o mais eficiente, existe também a função benchmarking, que é o quê? Que ela mostra quais os modelos, neste caso modelos, mas as Decision Making Units que se equivalem às outras e o quão similares elas são para que você possa procurar utilizar os mesmos dados para que ela possa ficar melhor, certo? Temos a fronteira inversa, que basicamente faz o mesmo cálculo da eficiência, porém ela faz uma análise inversa, como o nome fala, entre inputs e outputs. Então sempre é interessante vocês olharem os resultados da eficiência padrão e também da eficiência invertida, que também vai considerar então os inputs, já que vocês quiserem ter uma análise mais aprofundada. Além disso, temos também o resumo, que faz o que o nome diz, faz um resumo sobre os resultados adquiridos, certo? Ou seja, por exemplo, o número de DMUs que tem uma eficiência igual a 1 é 5, como a gente comentou antes, faz a média de eficiências e também faz a variação das eficiências aqui, certo? E aqui somente a aba sobre, onde mostra o meu contato como autor, alguns agradecimentos e como foi modelado este aplicativo. Ok? Agora, uma vez que foi feito o upload aqui, você já tem tudo, você pode modificar conforme necessário. Se quiser, por exemplo, eu não quero ver sucata, só quero ver a quantidade de peças produzidas, pode atualizar aqui, ele vai gerar resultados diferentes do que você tinha antes, certo? Também é possível, por exemplo, como essa ainda é uma análise com proporcionalidade, nós podemos ainda também colocar como CRS, mas orientados para inputs das Decision Making Units, também para ver os resultados.
Enfim, boa sorte e bom trabalho.